Que bom, Senhor, poder declarar nessa manhã que o Filho de Deus não está na cruz, morto e nem sepultado, mas Ele ressuscitou. E é fiado nesta confiança, nesta promessa que estamos aqui, nesse domingo, celebrando a ressurreição do nosso Messias. Que esta verdade possa ecoar em cada coração, em cada alma, em cada mente, em cada um de nós. Pedimos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar. Jesus fez uma declaração, ainda no seu ministério, que dizia assim, em João 16, 33. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Repita comigo, eu venci o mundo. A temática é esta, desta dramatização musicalizada. Jesus venceu. Ele declarou a sua vitória sobre o mundo. Mas nós encontramos nas referências bíblicas que Jesus não venceu somente o mundo, mas ele venceu o mal. Mas ele venceu também toda a sorte de opressão, a morte. Jesus venceu o pecado. E dentro dessa tônica, nós queremos pensar que da mesma forma como ele venceu, aqueles que o seguem, aqueles que são discípulos dele, também têm declarado, e o apóstolo Paulo é muito feliz nessa declaração, quando ele escreve a carta à igreja de Corinto, dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer juntos? Graças a Deus que nos dá a vitória. Quando a gente enfrenta um mundo cheio de lutas, cheio de dissabor, cheio de desgraça, de violência, de podridão, de incerteza, de dores, de sofrimento e morte, a ressurreição de Jesus é um brado de vitória. Ele venceu, nós venceremos. Por intermédio de Cristo, então, você também tem a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mal e sobre o mundo. Pense comigo, Jesus venceu o pecado. O Senhor Jesus viveu uma vida pura e santa, uma vida de completa obediência, sujeição e rendição. E a sua morte foi um sacrifício perfeito, sua morte como um cordeiro sem mácula, totalmente puro, sem mancha. E ele se fez pecado por nós. É isso que a Bíblia diz. Ele assumiu a sua culpa, o seu pecado. Ele diz, as escrituras, que ele cancelou o escrito de dívida que era contra a sua vida. Ele quitou, ele pagou, ele honrou a dívida do pecado que você herdou. E conforme o profeta Isaías declara, ele tomou sobre si toda a nossa iniquidade, todas as nossas transgressões. E o castigo que estava sobre ele, ele nos trouxe a paz. É isso que a Bíblia diz. E como discípulo de Jesus, você, tal como ele, é vencedor sobre o pecado. Olha, você não pode viver uma vida derrotada e subjugada ao pecado. Tem muita gente que diz, eu não consigo parar de pecar. E você precisa entender que o efeito da cruz de Cristo, da sua ressurreição, é fazer modificar todos os feitos do pecado sobre a sua vida. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo através de um só homem, a graça e a justiça vieram através de Cristo. O pecado, diz a Bíblia, não mais terá domínio sobre você. E é importante que você entenda que a vitória de Jesus na cruz também fez você vitorioso sobre o pecado. Você não pode ser rendido a todos tipo e sorte de consciência. O pecado não vai prevalecer na vida de qualquer pessoa que se arrependa, que confesse, que receba o perdão e experimente a graça. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Você venceu o pecado em Cristo. Segundo, Jesus venceu a morte. Por isso que Paulo exclama, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a morte é um tabu para as pessoas, mas não tem como você se eximir. Jesus, no seu sacrifício na cruz, ele declarou a morte da morte. A morte não pôde mais deter o Messias, e o túmulo está vazio,
e a garantia é de que Jesus destruiu a morte e trouxe à luz a imortalidade. Você é vencedor sobre a morte. A Bíblia diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei que prevalece sobre o Filho de Deus é a lei da vida e não a lei da morte. Jesus é a ressurreição e a vida. Diz as Escrituras, e o próprio Senhor declara: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não é o fim, a morte é a transição para a eternidade. Nós nos deparamos dia após dia com a morte, com pessoas queridas. Por isso que quem está em Cristo tem a garantia da eternidade. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos é o mesmo Espírito que habita em você e que vivificará o seu corpo imaterial. Jesus, então, ele venceu o pecado, Jesus venceu a morte, mas Jesus também venceu o mal em todas as suas formas. E quando a gente olha nas Escrituras, Paulo descreve que os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal e Satanás e toda a sua corja, todos eles foram vencidos na cruz. O Senhor Jesus, diz a Bíblia, despojou. A palavra despojar é tirou toda a força, toda a armadura, toda a arma que tinham. Ele enfraqueceu os principados e potestades. Mas só que não minimize as forças do mal. Aquele que venceu Satanás, a Bíblia diz que eles, os demônios, os principados, foram expostos ao desprezo através do triunfo de Jesus na cruz. O descendente da serpente feriu o calcanhar, mas o Filho de Deus, diz as Escrituras, em breve esmagará a cabeça da serpente. Jesus venceu o mal. O Filho de Deus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Jesus tomou as chaves do inferno e destruiu o império da morte ao diabo. Tudo palavra. Se isto aconteceu através da morte de Jesus e através da sua ressurreição, qual o efeito disso para a minha vida? Você também é vencedor sobre o mal. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, o Senhor o guarda e o maligno não toca. Palavra. Sobre a tenda daquele que é filho de Deus não vale nenhum tipo de encantamento, pois sobre a tenda, sobre a casa do Filho de Deus está a presença e a glória do Senhor. A Bíblia diz que toda arma forjada contra o Filho de Deus não vai prevalecer. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Mas por fim, Jesus venceu o mundo. Nessa declaração que iniciamos, Ele mesmo diz: eu venci o mundo. Jesus enfrentou a rejeição, a perseguição, as calúnias e não se desviou. Jesus venceu as seduções do poder, a sedução das riquezas, do prazer, mas Ele não se rendeu às propostas do diabo. Se és filho de Deus, Ele diz, está escrito. O Senhor Jesus venceu pela palavra. Ele venceu o sistema injusto e ensinou a caminhar na dimensão do reino e não na dimensão desse mundo. Da mesma forma, você é vencedor sobre o mundo. A despeito de tantas coisas que enfrentamos neste mundo, a força opressora, o sistema que tenta corromper, seduzir, enganar, roubar, matar e destruir, conforme a Bíblia diz, nós declaramos como filhos de Deus, a nossa pátria não é daqui. E nós somos forasteiros e peregrinos, e somos aqui estrangeiros, e pertencemos a outra dimensão, a outro reino. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não estamos sujeitos e não nos amoldamos ao esquema deste mundo. Eu sou nascido de Deus, portanto, essa é a vitória que vence o mundo, como Cristo fez. E todo aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, vence o mundo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu, repita comigo, o pecado, a morte, o mal, o mundo. Agora, quando a gente fala em vitória, em brado, nós não falamos assim, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, o pecado, o mundo e o mal. Vamos dizer comigo, Jesus venceu
o pecado, a morte, o mal, o mundo, e todas essas coisas não terão domínio sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Pai, aplica essa palavra no meu coração, no coração dos seus filhos. Obrigado por Jesus, pelo triunfo dele na cruz. As crianças bradaram aqui logo no início: não há Deus como nosso Deus. Obrigado pelo teu infinito amor, pela tua infinita graça e bondade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vitória. Que o Senhor ajude cada um que aqui está, que tem enfrentado dramas com relação ao pecado. Ele é vencedor em nome de Jesus, e não há nada que o arrependimento, que a confissão, que também nada que a graça e o amor não possa transpor. Pai, declaramos que apesar de passarmos pela morte, nós estaremos nessa transição para a eternidade, e vencemos o mal em todas as suas formas, e vencemos o mundo, porque Jesus venceu. Aleluia, hoje e sempre, amém.